Quando você encontrou com seu primeiro Beatle, foi o George no Brasil, né? Quando ele veio para o GP de Fórmula 1 com o Fittipaldi. Isso. Como foi essa sensação? Porque era a primeira vez que você estava se encontrando com um ali dos quatro, né? E ele vindo ao Brasil, a primeira vez que ele veio. Primeira vez que um Beatle vem ao Brasil. Primeira vez que um Beatle pisou no Primeira Brasil. vez, foi assim, quando eu estava na casa da minha mãe e meu irmão costumava comprar a revista Playboy, né? Aí eu estava olhando a revista e eu vi uma fotinho desse tamanho, assim, com o Jorge e o Emerson Fittipaldi juntos, né? Aí eu falei, meu Deus, os dois se conhecem, né? Nessa época, eu trabalhava ainda em auditoria, e no mesmo prédio que o Emerson. Então eu encontrava com o Emerson todo dia de manhã, eu chegava, o Emerson chegava mais ou menos na mesma hora, a gente subia muitas vezes de elevador junto e tal, oi, bom dia, mas eu nunca fui fã de corrida e tal, respeitava ele, lógico, mas nunca conversei, né? Era só bom dia e tal. Aí eu fiquei desesperado, isso era um domingo, eu falei, não chega segunda-feira de jeito nenhum. Aí cheguei segunda-feira lá de manhã, né? Eu costumava chegar sempre por volta de 9h30, 10 horas no escritório. Eu cheguei lá às 7h30 da manhã, eu já estava lá. Falei, de repente ele vem mais cedo, né? Aí eu fiquei lá na portaria esperando. E o porteiro falou assim, o senhor não vai entrar? Eu falei, daqui a pouco eu subo. Mas o senhor vai ficar, daqui a pouco eu subo. Então, aí eu fiquei, deu 10, 10h30, 11, nada do Emerson aparecer. Aí eu falei, eu vou lá no escritório dele. Aí eu fui, cheguei lá no escritório dele, a secretária dele me recebeu, eu falei, o Emerson não vem hoje? Não, ele está na Suécia, lá sei eu e tal. Pô, mas justo hoje, ela falou, eu falei, eu queria saber dele, essa história da foto dele com o Jorge, o que é, se eles são amigos, né? O que está acontecendo, se foi por acaso, né? Ela falou assim, olha, eu não sei te dizer, mas ele vai ligar aqui hoje e eu pergunto para ele. Aí eu fiquei o dia inteiro ligando para a menina. Aí ele ligou? Não, ainda não. Ele ligou? Ainda não. Aí no dia seguinte ela falou assim, olha, ele me ligou e ele vai vir só a segunda que vem para cá. Mas ele falou que aí ele conversa com você e te conta tudo. Eu falei, então já marca uma entrevista aí comigo. E aí eu fui, fiz uma entrevista com ele, né? E perguntei, né? E ele falou, não, ele é meu amigo, ele vai vir. Eu convidei ele para vir ver a Fórmula 1, que é em fevereiro, e ele vem para cá, inclusive ele vai ficar na minha casa. Eu falei, pô, você me dá acesso a ele? Ele falou, lógico, né? Não tem problema, eu te aviso e tal. E aí foi, só que o Emerson corria. E quando chegou naqueles dias do Jorge chegar, o Emerson estava em treino, então ele estava lá em Interlagos, na pista, com o carro para cá, e eu não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Aí, eu fiz uma loucura, eu fui para Interlagos, né, entrei sem... todo mundo pagava para entrar para assistir treino, eu entrei sem ingresso, sem credencial, não sei nem como entrei, eu fui parar lá no box dele. Aí ele passava, se ele parava para não sei o que, falava, Emerson, agora não dá, baixava o capacete e saía. Daqui a pouco ele voltava de novo, Emerson, ele não respondia, né? Aí chegou uma hora que ele veio assim, ele falou assim, falei, Emerson, ele falou assim, ele vai ficar no Hilton Hotel, e foi embora. Foi bom, já é alguma coisa. Já estou sabendo de alguma coisa. Já tem um sinal, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei o carro, entrei no carro e fui lá para o Hilton Hotel. Aí quando eu cheguei no Hilton Hotel, eu parei o carro em pista dupla, assim, né? Para avisar, tinha um pessoal lá dentro, amigo meu, que estava esperando, né? Não, tinha um pessoal que estava lá dentro esperando, que a gente já tinha umas dicas que o Jorge ia ficar. Então eu parei o carro para falar, o Jorge vai ficar aqui mesmo. Quando eu parei o carro estava com o motor ligado, chave no contato, eu parei, eu desci para sair para avisar o pessoal, eu olho o Jorge e o outro lá, o Stewart lá, Jack Stewart, andando assim na calçada, assim como réis mortais, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, o Jorge. Aí eu corri nele, né? Aí eu cheguei, você é o Jorge? Ele falou, não sou não. Eu falei, sim, eu sei que você é e tal, né? E aí eu comecei a conversar com ele, e a gente foi conversando e tal. Quando ele subiu, a gente entrou dentro do hotel, assim, aí tinha um pessoal, tinha jornalista, tinha não sei o quê. Aí ele parou para conversar com o pessoal, né? Eu estava junto do lado dele.
E aí um monte de gente começou a falar daqui, falar dali, não sei o que, veio uma menininha paraplégica, foi dar um filme para ele. Imagina, a menina tinha um filme dos Beatles em Super 8, em vez de dar para mim, foi dar para ele. O que ele ia fazer com aquele filme, né? E aí ele pegou o filme, não sei o que e tal, né? Até que chegou uma menina, tava conversando com a gente, ficou ali numa boa, sabe? Aí chegou uma menina lá do Ceará, Astrid. Ai, Jorge! Começou a gritar assim, veio lá, agarrou ele, deu um beijo assim. Nossa, deu um empurrão nela, limpou o rosto assim, virou as costas, saiu e subiu. E não quis mais papo, entendeu? E aí depois foi uma luta para conseguir falar com ele, né? Porque ele evitava aqueles tumultos. Mas, de todo jeito... Jorge sempre foi arredio, assim, né? Não é que ele foi arredio, ele parou para conversar numa boa. Mas qualquer coisa ele já pulava fora, né? Ele não queria escândalo, entendeu? Claro, ele claro. Assim, não, compreensível. Estamos aqui conversando... Pô, teve um cara daqui de São Paulo que foi jantar lá no restaurante que ele estava jantando. O cara não chegou perto dele, onde ele estava jantando. Ele levantou do jantar e foi embora, o cara foi lá, pegou o prato, o talher dele, não sei o que e tal, para levar embora, sabe? Aí, nossa. É uma coisa meio absurda, né? Eu acho que não precisa dessas coisas, né? Não sei nem se o cara levou, o que deu, se prenderam ele, o que aconteceu, mas eu ouvi essa história aí. Então, assim, aí entre entradas e saídas, eu consegui falar com ele 8 vezes ali no saguão do Hilton Hotel. Você meio que fez acampamento lá, assim, ficou... Então, eu ia de manhã, eu ia logo tipo 6 horas da manhã, já estava lá, e ficava esperando, porque ele saía por volta de 6h30, 7 horas, assim, saíam todos, né, para ir para Interlagos. Então eu ficava lá, e aí não tinha ninguém, aí era só estava eu e às vezes um amigo meu, lá de Volta Redonda, o Mário, né, ele está morando em Volta Redonda hoje. E aí a gente ficava lá e tal, ele saía, ele parava, conversava, dava autógrafo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o que pegou com a gente foi o Jack Stewart, porque o Jack Stewart estava correndo. Ele era o ídolo, entendeu? E a gente não estava nem aí pro Jack Stewart, a gente nem... E ele queria que a gente pedisse autógrafo para ele, ficasse... Né? E a gente só com o Jorge. Então toda hora ele vinha, Jorge, vamos embora, Jorge, espera um pouquinho, estou conversando com ele. Ficou com ciúme. Ficou mesmo. Então... mas a gente conseguiu conversar. E depois eu ia por volta de meio-dia, meio-dia e meio, que eles voltavam do autódromo e para almoçar, né, no hotel, não sei nem porquê, se eles não almoçavam lá no autódromo, e voltavam, e então era também mais fácil, porque só no primeiro dia que foi tumulto, na hora que ele chegou, né? Depois o pessoal, acho que se desligou, não sei eu. Então a gente conseguia falar com ele. Eu tenho muita coisa gravada em fita cassete. Olha só, sabe? Que legal. E os papos, assim, ele ficava de boa ali. Quando ele percebeu que você conhecia a banda realmente, que você era fã e tudo, ele era mais solícito, assim, parava para te dar atenção numa boa? Ele, na época, ele estava lançando aquele disco Faster, né? Descasso. Adoro esse disco. E eu tinha uma fita cassete com o disco, que o disco não tinha saído ainda, mas eu já tinha uma fita cassete que uma amiga minha lá dos Estados Unidos me mandou com o disco. Então eu já conhecia o disco inteiro, sabia o nome das músicas, não sei o que e tal. Mas ela falou, olha, ninguém pode saber que você tem isso, hein? Porque vão saber que fui eu que te mandei. Então eu conversando com ele, eu ficava cutucando ele, né? Tem alguma música assim sobre a Lua? Ele olhava para mim e falou assim, como assim sobre a Lua? Eu falei assim, não sei, parece que você fez uma música sobre a Lua, né? Você vai lançar nesse disco? Sim, tem, não sei o que e tal, né? Como que você sabe disso, sabe? Aí ele começou a ficar meio assim, né? Eu comecei a perguntar, e aí ele falou assim, mas... daí eu falei para ele, não, é que eu já recebi uma fita sua, eu já ouvi e tal, e eu contei para ele, né? Ele falou, o que você achou, né? Eu achei que ele ia dar bronca. O que você achou? Eu falei, adorei o disco, né? Que bom, não sei o que e tal. E aí foi engraçado, porque a gente conversou ali várias vezes sobre vários assuntos, tal, né? E depois em 85, 88, não sei, eu não lembro agora, eu voltei lá para Los Angeles, eu fui para Los Angeles falar com ele, achava que ia falar com ele lá na Inglaterra,
e eu fui lá para Los Angeles. E aí encontrei com ele lá e foi engraçado, porque assim, quando eu cheguei lá, que eu entrei, ele lembrou de mim. Olha só que né? massa. Aí ele falou assim, porque era um concurso que a Jovem Pan fez aqui em São Paulo, né? E quem ganhasse o concurso ia. Como eu sugeri esse concurso, eu falei para a Jovem Pan e para a Warner, que era a gravadora, que ia eu e quem ganhasse. Né? E aí a pessoa que ganhou era não sei se pode falar isso, travesti, gay, essas coisas assim. Pode. Ele não queria nem conhecer. Era uma travesti quem ganhou. Não queria ir? Não queria conhecer o Jorge, ele queria ir para lá para viver lá como travesti, aquelas coisas assim, entendeu? Mas eu achava que ia para a Inglaterra, não para Los Angeles. E aí, no fim, eles deram dinheiro pro cara lá, não sei o que e tal, e aí não tinha ninguém para ir, porque... Ele não teve... Desculpa, ela não teve interesse em ir. Não, de conhecer o Jorge. Então, porque eles fizeram tudo nas minhas costas, entendeu? Eu que sugeri, eles fizeram um negócio, não sei o que e tal, e eu não ia. Aí eles estavam desesperados, porque o Jorge estava esperando alguém tinha que ir. Pois e aí eles me ligaram e falaram assim, pô, você pode ir? Eu falei, não só posso ir, como eu ia de qualquer jeito. Então, no final das contas, deu certo e eu acabei indo. Ah, que bom. E esse segundo encontro, então, ele lembrou de você, foi bacana também. Ele lembrou, e aí ele falou assim, pô, mas como que você tem um fã-clube dos Beatles, você que ganhou o concurso? Tipo, foi marmelada. Ele achou meio estranho, né? Eu falei assim, não, é que a pessoa que ganhou ficou doente, não pôde vir, não sei o que e tal, então não teve tempo de pegar mais alguém e eu vim no lugar. Eu falei, mas de todo jeito eu vinha com mais alguém. Ele falou, então tá bom, né? E aí ele foi super acessível. Então foi muito legal. Quem que cuidava de guitarra melhor, o Rampazzo ou o George Harrison? O Rampazzo. Olha só. A história de você chegando lá, chegando pro Rampazzo e querendo tocar guitarra, e ele, tira o cinto, tira anel, tira isso. E aí o George, as guitarras todas no chão, essa história é uma delícia. Ele tira. O Rampazzo era assim, depois assim, eu peguei a guitarra, assim, a Gretchen, toquei um pouquinho só, ele falou assim, daqui! Pegou a guitarra, pegou uma flanela e limpou a guitarra, sabe? Ele era muito meticuloso, assim, mas ele tinha razão, os instrumentos dele eram muito raros, eram coisas assim, sabe? E o George achou que a gravação do Rampazzo era ele mesmo tocando, né? Então, porque ele gravou até o Márcio, que tocava comigo, que era o guitarrista da banda Revolution na época, ele fez uma fita cassete com umas coisas que o Rampazzo gravou tocando slide da carreira solo dele, mas só os solos, né? Sem cantar, nada, só. Mas o Rampazzo fez assim, ele fez a base, fez o baixo, fez a guitarra slide, né? E, ficou muito perfeito, né? Ficou muito perfeito. Aí eu levei, a fita tinha 1 hora de duração, ela era uma fita de 1 hora, tinha os dois lados, e o Jorge sentou lá e ouviu os dois lados. E ele ele ficou assim, ele ficou impressionado, ele falou, o que é isso? É algum disco pirata meu? Eu falei, não, é um cara, é o Marcos Rampazzo lá em São Paulo tocando na casa dele e tal, né? Aí ele falou assim, nossa, mas ele é um grande guitarrista, ele toca bem, né? Eu falei, toca. E aí foi engraçado porque começou o Easy in Repeat. E aí ele falou assim, é em sol, né? Eu falei, é em sol, essa música é em sol. Ah, você toca? Eu falei assim, mais ou menos. Então pega uma guitarra, toca. Eu falei assim, tá louco, eu perdi a chance, entendeu? De tocar com o George Harrison, vai. Sim. Mas eu não tinha... assim, tipo, eu vou no show do Paul, eu não canto, eu quero ouvir o Paul McCartney cantar, sabe? E o pessoal em volta de mim fica todo mundo berrando junto, e é horrível, porque os caras cantam desafinado, não sei o que, eu quero ouvir o Paul, eu não quero ouvir o cara que tá do meu lado cantando, entendeu? Então é horrível, lá fora é diferente, lá fora você vai, primeiro você senta, e as pessoas ficam sentadas e tal, não tem emoção? Tem emoção, mas só que eles são, tipo, eles têm uma educação diferente do brasileiro. Culturalmente, né? É diferente. O brasileiro fica, pô, olha aqui, sabe? O cara tá lá atrás, como se o povo lá no palco fosse enxergar ele e fosse falar, você aí, não sei o quê. Né? É o sangue latino.